Hoje nós celebramos a festa da padroeira da América Latina, Santa Rosa de Lima. Ela nasceu no século XVI, no final do século XVI, no ano de 1586. Então, alguns anos depois, né, da descoberta do Brasil e também da descoberta da América. E ela foi o primeiro fruto da evangelização que os espanhóis e os portugueses trouxeram para a América. E ela nasceu em Lima, e o nome, na verdade, de Santa Rosa de Lima não era esse, o nome dela não é Rosa, mas o nome dela era Isabel Oliva. E ela recebeu este apelido carinhoso que ela tinha desde criança como uma coisa que ela não gostava, como a maioria dos apelidos nós não gostamos, e ela não gostava de ser chamada de Rosa, porque justamente ela percebia que aquele apelido, ele na verdade, ele exaltava a sua beleza física, e foi uma índia, na verdade, que a chamou deste modo tão carinhoso pela primeira vez, mas isso foi gerando dentro do coração dela. Ela pensava que isso atrapalhava o seu amor por Deus, porque desde pequena ela já tinha decidido a entregar-se inteiramente o seu coração a Jesus. E por conta da sua beleza física, ela era cortejada por vários rapazes e ela tinha já dentro do seu coração a decisão de se consagrar a Nosso Senhor. A sua família, que antes dela nascer era bastante rica, foi perdendo a sua riqueza e ela passou, dentro da sua juventude, por um processo também de decadência da sua família no sentido financeiro. Então ela passou por muita dificuldade e ela, deste modo, ela alcançou também a paciência, a humildade. E ela tentou entrar no convento, mas não foi aceita, ela não conseguiu entrar, e ela decidiu se consagrar a Deus como uma terciária dominicana. Então ela não foi religiosa, professa, mas ela foi terciária como leiga e vestia o hábito, né, da Ordem de São Domingos. Mas é importante notar que na vida de Santa Rosa de Lima, refugie a santidade de um modo muito esplêndido, porque ela, tão distante do centro do mundo que era a Europa, com todos aqueles grandes santos pela tradição cristã, ela correspondeu a Deus em meio a tantas dificuldades, o chamado que ela sentia dentro do seu coração, o chamado principal, que é o chamado nosso, a santidade. E ela, diante da sua vida, conseguiu, desde cedo, alcançar um nível muito alto de santidade e toda a sua vida ela conseguiu resplandecer deste modo a sua amizade com Deus. Ela tinha um tão grande nível de santidade que Nossa Senhora, o menino Jesus, Nosso Senhor, aparecia diversas vezes e falava com ela. E também a respeito do seu apelido, Nossa Senhora, em uma ocasião, apareceu a ela e disse que Nossa Senhora gostava daquele apelido carinhoso que chamava ela de Rosa, e a partir daquele momento ela ficou convencida de que o seu nome deveria também ser chamado, se foi chamado por Nossa Senhora de Rosa, ela foi daquele modo confirmada. Mas uma característica tão especial da vida de Santa Rosa de Lima é justamente a sua humildade. Nós, ao contrário de Santa Rosa de Lima, queremos muitas das vezes chamar a atenção para o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar. E ela viveu de todas as formas a humildade. E será sobre isso que nós iremos meditar de modo bem simples e rápido sobre a ladainha da humildade. Nós rezamos constantemente, mas nós não pensamos muito bem quando nós pedimos a Nosso Senhor. Quando nós rezamos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E uma característica especial de Jesus que resplandece na vida de Santa Rosa de Lima é a humildade. E na ladainha da humildade nós lemos: do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. E foi isso que Santa Rosa de Lima, em todas as ocasiões da sua vida, desejava ser, portanto, escondida. Ela não queria ser estimada por ninguém. Nós, ao contrário, queremos ser sempre estimados. Quando alguma pessoa não elogia uma boa ação nossa ou alguma coisa que nós fizemos, nós ficamos tristes. E também do desejo de ser amado, do desejo de ser conhecido, honrado, louvado, preferido, consultado.
muitas das vezes nós queremos ser preferido a outras pessoas, nós queremos ter sempre a razão de tudo, e Santa Rosa de Lima nos ensina o quê? A ter sempre como preferência a vontade de outra pessoa, que muitas das vezes vai ferir o nosso ego, mas ela estava deste modo embebida do amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também desejamos ser aprovados, nós temos receio de ser humilhados, de ser desprezados, de sofrer repulsas, de ser caluniados, de ser esquecido, de ser ridicularizado, de perder a nossa boa fama, de ser objeto de suspeita. E ela, durante boa parte da sua vida, sofreu todas essas contrariedades. Ela morreu com 31 anos, foi, portanto, no auge da sua juventude. Ela era uma pessoa muito jovem, mas ela conseguiu compreender justamente todas essas coisas e seguiu a Nosso Senhor muito de perto. E a ladainha continua nos dizendo que os outros sejam amados mais do que eu, e ela isso pede a Nosso Senhor também. Ela pede, portanto, a graça de desejar que outras pessoas possam ser mais amadas, porque justamente todos os santos, eles reconhecem, sobretudo, o seu pecado. Eles sempre têm consciência do seu pecado, isso está constantemente no seu coração, e por isso eles não se atribuem grande valor a si mesmos. Mas, ao contrário, quando uma pessoa, por conta da sua vaidade, do seu egoísmo, ela sempre vai sempre pensar que ela é mais do que ela é, e, portanto, ela pede a graça de ser, portanto, a graça de desejar que os outros sejam preferidos e amados mais do que ela, que os outros sejam estimados mais do que eu, que eles possam se elevar-se na opinião do mundo e que ela possa ser diminuída, que os outros possam ser louvados e ela desprezada, que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas e que os outros possam ser mais santos do que eu, embora eu me torne santo quanto me for possível. E é justamente essa clareza de vida que ela tinha presente em seu coração. Essa ladainha, claro, não foi escrita por ela, mas nós podemos colocar nos lábios de Santa Rosa de Lima todas essas palavras, porque justamente ela entendeu muito bem que quanto mais nós sofremos neste mundo, não que o cristianismo seja a religião do sofrimento, que nós gostamos de sofrer, mas é que quando nós compreendemos que apesar de todos os sofrimentos que são inerentes à nossa vida, nós temos sim a capacidade de ser felizes diante da dor, porque nós estaremos mais parecidos com quem? Com o nosso Mestre que morreu na cruz e aceitou todos os sofrimentos. Então ela seguia, não um livro apenas, mas ela seguia uma pessoa que pregou acima de tudo com sua própria vida, que foi nosso Senhor. Ele deu a sua vida na cruz e abraçou o sofrimento e o venceu. E Santa Rosa de Lima, deste modo, ela estava tão unida a nosso Senhor, que ela foi chamada, portanto, de a rosa que floresceu no jardim de nosso Senhor. Que nós possamos pedir a intercessão de Santa Rosa de Lima para que ela possa, que sendo a padroeira da América Latina, suscitar sempre grandes santos, aonde nós pensamos que não existem santos, que nós possamos assim cada vez mais corresponder ao amor de nosso Senhor e que, seguindo o exemplo e o caminho de humildade de Santa Rosa de Lima, nós alcancemos uma proximidade e amizade tão íntima com nosso Senhor, que diante de todos os sofrimentos da nossa vida, nós tenhamos sempre a certeza de que nós estamos com Ele, que se nós somos parecidos com Ele no sofrimento, nós também seremos parecidos com Ele, com a glória da ressurreição, que Ele espera de cada um no céu. Nós possamos, deste modo, pedir a sua intercessão e que nosso Senhor também abençoe os nossos corações, que inflame um grande desejo da santidade, que nós possamos, deste modo, seguir mais de perto a nosso Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.